tarde, gente, tudo bem? Tudo certo? Almoçaram? Estava um pouco apertado ali, mas é que... chega calor no ano. Tava bom, né? Alguns de vocês aqui eu já conheço, alguns não. Meu nome é Luiz Paulo, eu sou um time de Paulinho. Me aproximei do Avante agora, fazem poucos meses, mas já com um desafio muito grande que a gente... não vou falar reestruturar, acho que a palavra é estruturar o Partido do Estado. Fico feliz de ver pessoas que estavam comigo aí no Podemos e agora estão no Avante, pessoas que iniciaram o trabalho e sabem dos desafios que a gente teve lá e sabem que o que nos faltou lá foi autonomia e é o que cada vez mais a gente tem conquistado aqui dentro do Avante. Mas a ideia hoje era para a gente poder se reunir. A gente fez uma primeira reunião, acho que fazem um mês e pouquinho, né? Na ocasião a gente apresentou pelo menos o que seria o início de um planejamento estratégico do partido, que focou muito na estruturação do partido nos municípios, focado nas eleições do ano que vem, mas com um olhar muito forte para 2022. Algo que muito a gente discutiu, que não existe partido sem congresso, né? A gente não consegue fazer partido sem pensar em deputado federal, e esse é o nosso maior projeto dentro do Avante. Luiz, mas a gente não tem hoje talvez a estrutura municipal para fazer acontecer as coisas, e eu vou dizer para vocês que as conversas elas estão bem adiantadas com pessoas que hoje são referência dentro dos seus municípios. Eu acho que a nossa aproximação com os vereadores, acho que é um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo e agora ele acaba se aproximando cada vez mais do que seria um projeto para 2022, porque os vereadores e os vereadores que a gente está fazendo contato e que tem projeto para a majoritária, esse pessoal está muito voltado também para 22, e eu acho que a gente tem trago para dentro do Avante, não é só autonomia para essas pessoas, né? Mas o momento político hoje, ele está agregando muito para a gente no que diz respeito a cenário, né? Os partidos que se falavam que queriam coisas novas no Estado, hoje se aproximaram das pessoas da política antiga, né? Então, o Avante, assim como seus similares, eles estão cada vez mais ganhando autonomia. Falo isso para vocês porque a nossa aproximação com o Legislativo Municipal do Estado é muito grande. Dos 299 municípios do Estado, 185 se capacitam com a gente, então a gente tem um contato muito forte com os vereadores e o cenário é esse. Quem é da política antiga sabe que não consegue fazer a política nova se não se aproximar de uma ideologia que realmente faz sentido. Os extremos deixaram de fazer sentido, né? Esse pêndulo da política que estava na extrema esquerda, a gente solta, a gente leva ele para a extrema direita, e quem não está nenhum dos dois extremos vê para onde é que eu vou correr. E daí surge alguns partidos com essa ideologia. Os vereadores que entraram no último mandato, a gente teve uma renovação de quase 75% no Legislativo Municipal do Estado, eles entraram com o objetivo de realmente querer fazer diferença. Só que eles estão engessados dentro de um sistema político-partidário que não deixa eles fazerem absolutamente nada. E o Avante está conversando com eles para que a gente realmente consiga dar autonomia para eles. Então, a nossa ideia, o que a gente tem feito, mas o que vocês têm feito de fato, é a aproximação desses vereadores que já estão se articulando, e a gente vai começar a fazer agora um mapeamento específico em relação a isso. Só que, como vocês sabem, o vereador não pode vir para o partido agora. Por questão de janela partidária, ele não pode vir agora, mas ele pode ir já montando, para que num momento mais propício isso venha a acontecer. Um cuidado muito grande que a gente tem feito, que a gente tem tomado também, é que o Avante não sirva de partido de aluguel ou partido simplesmente para criar base para um projeto da majoritária em que nós não sejamos os protagonistas. Se assim a gente fizesse, talvez a gente teria um resultado quantitativo muito bom, mas um resultado qualitativo péssimo. E para a gente pensar nas eleições de 2022, a gente precisa unir o útil ao agradável, unir o quantitativo com o qualitativo. Então a conversa tem sido muito próxima dos possíveis vereadores que podem estar conosco, focando nas eleições, nas proporcionais, na majoritária, agora do ano que vem, focando nas eleições de 2022. Então, diante desse contexto, esse tem sido essa aproximação.
Mas por que não se tem um alarde, né? Só contextualizando vocês o que a gente tem feito. Por que não se tem esse alarde hoje? Vocês sabem, a gente tem aqui pré-candidatos a vereador, pré-candidato a prefeito. A gente sabe que tudo que acontece agora, por mais que talvez a gente possa estar um pouco atrasado na questão de estruturação de fato, um vereador que fala que hoje já vem para o Avante, isso gera assim, uma especulação político dentro do cenário da região dele. Então, a gente não tem ainda esse alarde, essa estruturação, porque as conversas se deram com foco em a gente ir direto para a fonte. A fonte é o quê? Vereadores que têm seus mandatos e que estão querendo sair dos seus partidos. Então a gente está focando muito nisso. Em breve a gente vai apresentar um mapa disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente é contatado com muita frequência por pessoas que, pela primeira vez, é o caso de Balneário Barra do Sul, pela primeira vez está querendo colocar o nome à disposição e assim a gente está fazendo as devidas avaliações. Então, a gente precisa fazer vereador e prefeito nos municípios, então a gente precisa ter esse quantitativo muito bem alinhado, voltado para um projeto para 2022. Se fala-se já de nomes, e a gente sabe que a gente precisa ter uma eleição municipal muito bem alinhada e com resultados efetivos para que a gente possa pensar um 2022 adequado. Eu acho que a presença hoje do presidente nacional, ele traz, agrega muito para a gente o cenário nacional, para que a gente comece a perceber o que a gente consegue fazer de fato para gerar resultados efetivos em termos estruturais, né? Então, o planejamento estratégico nosso partiu desse princípio, é o que já foi apresentado para vocês. O que deve sair o mais rápido possível é esse mapa, esse farol do Estado em relação ao quantitativo dos municípios e ao que a gente imagina em termos de candidatura majoritária e de proporcional, e eu acho que a partir desse momento a gente começa a desenhar. Se projeta-se um evento que seria um ato de filiação que a gente quer realizar em Florianópolis, então seria realmente um momento em que a gente traria todo mundo para dentro desse evento. Acho que seria realmente a nossa largada para as eleições municipais e é algo que a gente ainda pretende fazer esse ano, se possível, ao mesmo tempo que isso sim começa a gerar a mídia que a gente precisa, a gente começa a mostrar realmente para os pares aqui qual que é o tamanho do Avante, e vocês podem ter certeza que as conversas elas estão andando de um jeito muito rápido, muito prático, e a gente tem que saber aproveitar esse momento. O Adi recentemente fez várias aproximações aí do partido que agregaram bastante, todos nesse mesmo nível, né? Candidatos a vereador, candidatos a prefeito, então a gente tem priorizado muito isso. E um segundo pilar desse planejamento estratégico foi a questão da juventude. A gente brigamos já em outras ocasiões, e aqui a gente teve autonomia total da Terezinha para trabalhar a juventude do partido, juventude que hoje a gente realmente não tem estruturado, e aqui a gente está presente com o Rafa e com o Thiagão, nomes que tiveram comigo presente nas juventudes estaduais, e a gente sabe que, fazendo uma correlação, não existe time de futebol pensando para daqui 20 anos se a base dele não estiver bem estruturada, e um partido não é muito diferente, né? Um tempo atrás, o nosso líder chegou a fazer uma correlação sobre a necessidade da juventude estar presente dentro do nosso dia a dia, né? E a gente sabe que a gente não consegue falar de futuro sem que estivessem presentes os que vão viver ele. A gente precisa estruturar a juventude e, por uma questão estratégica, a juventude ela passa a ter papel protagonista nas eleições, assim como teve na última eleição, passa a ter papel protagonista. A gente precisa estruturar também a questão da juventude. Então, foram dois pilares que, por expertise nossa e por estrutura nossa, a gente conseguiria estruturar de mais fácil acesso a curtíssimo prazo em função das eleições do ano que vem, e assim tem sido. Então a gente tem aproximado uma estrutura bacana para criar a estrutura da juventude estadual do partido, ao mesmo tempo trazer esses pré-candidatos a vereador e pré-candidatos a prefeito ao momento que eles seriam a peça fundamental para se começar a criar o partido dentro dos seus municípios. Então, diante desse contexto, a gente se começa a criar o que seria a base do Avante no Estado. Eu acho que
agora com a presença do nosso presidente nacional, a gente consegue ver se esse planejamento estratégico corrobora com o que seria uma diretriz nacional, ao mesmo tempo que soma-se o que se imagina-se na nacional para que a gente comece a fazer esse trabalho aqui no Estado. A princípio é isso, o contexto geral é esse. O foco é estruturar eleições municipais focado nas eleições de 2022. Bem, gente, boa tarde. Começar agradecendo a Terezinha aí, que a gente fez de última hora para o planejamento de votar os estados antes do encontro nacional, até para já dar um norte do que a gente precisa até do estado desse encontro para a gente tentar potencializar o trabalho. Também agradecer ao... Não pode ser Paulinho, né? Luiz Paulo. Luiz é bom que é xará, já Luiz Paulo tem festa, os dois. Mas enfim, agradecer pela recepção aí, pelo almoço, até por a gente estar vindo, porque está fazendo um planejamento aí em relação ao partido. Eu vou, acho que, falar um pouquinho do que a gente está pensando em termos de planejamento, até e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interrompendo, perguntando, para a gente fazer uma reunião mais produtiva. Na verdade, todos sabem, a Avante é um antigo PT do B, partido que foi criado em 1989, meu pai foi um dos fundadores, e conseguiu o registro definitivo em 96. Em 2006, o partido foi chamado para uma reunião. Meu pai saiu do partido em 2004, 2005, que teve uma disputa nacional, meu pai saiu do partido. Aí esse grupo que assumiu, o presidente veio a falecer um tempo depois e voltou para a turma antiga. Em 2006 a gente foi chamado que o partido ia fazer uma fusão, não sei se vocês lembram quando o PL fundiu com o Prona. E aí o partido não tinha fundo partidário à época, o partido estava em dificuldade. Nessa reunião, que a gente nem sabia que era para isso, era para ser feita essa fusão, e foi quando a gente reuniu um grupo lá e assumimos a direção nacional do partido, 2006. Naquele momento a gente não tinha ainda deputado federal, aliás, tinha um deputado federal do Rio, que era o Vinícius, mas o partido assim estava meio desorganizado, sem norte, em muitos estados com uma coisa que foi extremamente difícil de superar, que é com a falta de credibilidade, exatamente por essas intervenções que aconteciam com muita frequência nos municípios, e isso, num primeiro momento, de repente você faz uma intervenção que você acha que você está fazendo, se você estiver fazendo isso por convicção, porque na maioria das vezes não é por outros motivos, né, não republicanos, mas que isso num curto prazo pode até dar o resultado naquele lugar, mas no médio e longo prazo acaba que você denigra a imagem do partido, e o partido sem credibilidade do tamanho do nosso não sobrevive. A gente vê isso acontecer até nos grandes partidos, como a gente teve um exemplo disso do PSB em Minas Gerais, o presidente, a gente estava reunido com o Márcio Lacerda para ele sair candidato a governador, a gente fazendo uma composição, o presidente nacional chegou lá, ficou meia hora, tirou o partido e falou que ele não ia ser candidato. Então assim, uma violência contra o partido e que vai sofrer consequência, não tenha dúvida, na próxima eleição. Então, uma das o principal norte nosso é dar autonomia para os estados, autonomia para os municípios, fazer as mudanças que são necessárias fazer, porque também se a pessoa tiver no partido, não estiver dando resultado, a gente tem que mudar, porque senão a gente não sobrevive. Mas nunca no meio do processo. Então, a pessoa que tiver tocando partido para eleição municipal, eu posso até arrumar uma pessoa melhor, ver que eu errei, mas eu não troco no meio do processo, porque é uma covardia e já fui vítima disso. Eu já fui dirigente estadual e sofri com isso. Então, a gente sabe o dano que é. Em alguns estados que nós trocamos a direção nacional, porque veio deputado, veio um grupo político mais forte, nenhum dos presidentes antigos foi pego de surpresa, tomando uma canetada e saindo do partido. Pelo contrário, nós fizemos uma troca em Pernambuco, o presidente estadual continua no partido, continua trabalhando. Acabamos de fazer uma troca em Mato Grosso do Sul, o Morivaldo continua no partido, continua trabalhando e mais animado ainda. Enfim, nos lugares onde a gente substituiu, as pessoas continuam no partido, continuam trabalhando, a gente trouxe foi mais grupo para agregar. E às vezes até potencializou o presidente porque deu mais estrutura, deu condição para trabalhar e as pessoas continuam no partido. Claro, a Terezinha bem disse, a gente é radical também com relação a essas candidaturas laranjas. Não no sentido de ter estratégia para eleição, porque de repente você está no meio da eleição, você tem uma estratégia, você vê que
o campo está totalmente desalinhado com as suas ideias e você está sem chance nenhuma, você para fazer uma eleição estratégica junto, não tem problema nisso. O que eu vejo problema é colocar um candidato para ofender o outro, para xingar, para desrespeitar, porque aí denigra a imagem do partido. Aí a gente é radical em intervir, porque não vai contagiar só aquele município. Uma ação, às vezes, no município desse tamanho que acontece, isso repercute nacionalmente, a gente tem problema no Congresso, enfim, de falta de credibilidade e de apequinar o partido. Hoje, o Nardelli disse, o Nardelli é ditador, mas que tem que ter autonomia, né? De cima para baixo é ditadura, para cima. Eu quero entender essa lógica, mas enfim. Hoje, como a gente está falando de esquerda, direita, e a gente faz parte hoje do Centrão, sem ter assim, tamanho político, vamos assim dizer, porque a gente hoje tem 7 deputados federais, o partido que tem menos lá tem mais de 30, e a gente assenta na mesa, eu sou um dos 7 líderes que a gente é respeitado como um voto desses 7 partidos. Então, por quê? Pela credibilidade que o partido vem construindo há tempo atrás, pela influência que teve nas eleições do Rodrigo, a proximidade que a gente tem dele e a confiança que a gente conseguiu construir com os outros líderes. O que vocês que estão vindo do Podemos aí, até para satisfação suas aí, o Podemos deixou de ter muito fortemente, principalmente nesses últimos 15 dias, que a Renata foi muito agressiva com alguns pontos lá e acabou que todo mundo tomou uma antipatia muito grande. E até com relação ao Álvaro, aconteceu um fato muito ruim agora nessa questão da reforma política, porque ele acaba que aqui no Estado ele tem essa imagem de muita credibilidade, mas lá ele não é tanto, porque, olha bem, o fato, até para vocês ficarem sabendo, ele estava numa regra do fundo eleitoral, que o senador, quando ele vai para o partido, o cálculo do fundo eleitoral era feito, na regra antiga, no dia 31 do ano anterior à eleição. Então a Renata levou alguns senadores para o partido, com promessa que teriam ajuda, porque eles trariam o fundo, e essa regra, e mudou essa regra nessa reforma que a gente fez agora. O Álvaro foi para o Otto lá do PSD, porque o PSD também ganhou 2 senadores, e se juntasse as bancadas, eles conseguiriam impedir que essa regra passasse. E ele chegou para o Otto e falou, Otto, vamos jogar junto aqui e tal, e tocar isso aí nos bastidores. O Otto não topou, obviamente, ele foi para o plenário e combateu como se isso não tivesse acontecido. Foi até engraçado, porque o Otto chegou, uai, é o mesmo Álvaro que conversou comigo ali dentro, porque falou uma coisa comigo e defendeu o outro. Então, o que está acontecendo hoje, eu estou dando esse caso específico até pelo comentário que o senhor fez, é que a gente está vendo uma pirotecnia muito grande no Congresso. A gente vê alguns deputados que foram eleitos com isso aqui, mais nada. E que não tem, assim, um embasamento político, não tem uma responsabilidade com o país que deviam ter. Até da região sul, o Boca Aberta, o desrespeito que vem tendo com aquele Congresso é uma coisa, assim, absurda. Ele foi para o Conselho de Ética, foi 10-0 os votos todos pela abertura do processo. Do Boca Aberta. Paraná, né? Paraná. E está bem lá para a prefeitura. Tá? Boca Aberta Aí ele foi para o Conselho de Ética, ele chegou para os 3, para a comissão de 3 deputados, que são os deputados que vão avaliar o caso dele, foi desrespeitoso de uma tal forma, de poder na cara chamar de vagabundo, enfim. A gente está vendo hoje uma situação, como eu disse quando alguém me indagou sobre isso, que o país está vivendo uma disputa de poder pelo poder desses 2 extremos. E a população já cansou disso, porque está vendo que isso não está dando resultado. A gente viu uma eleição que elegeu o nosso presidente, que não foi uma eleição que alguém, vamos voltar no Bolsonaro por uma proposta dele, por um projeto que ele tem para o país. Não, foi para tirar o PT. Então foi uma eleição extremamente atípica, mas que acontece de tempos em tempos esses extremos. A gente viu isso acontecer com o Jânio Quadros, depois viu acontecer com o Collor. De tempos em tempos as pessoas vão cansando e aí tem que dar uma mexida para a coisa. O que eu acho que vai acontecer é que nessa próxima eleição, não tanto, mas na próxima vai voltar a política tradicional a recompor e recuperar um pouco o espaço que ela perdeu nessa mudança muito grande. Claro que não vai ser da mesma forma, porque isso aqui não tem jeito da gente tirar. A informação hoje circula muito rápido. E até pensando nisso, a gente está inovando nesse sentido e vai ter o lançamento disso no encontro que a gente vai fazer nacional. Queria até convidar quem puder ir, dia 8 e 9 de novembro. A gente vai fazer, são 3 pontos específicos que a gente vai ter nesse encontro. Primeiro, a criação nacional do Avante Mulher.
Então a gente precisa organizar o Avante Mulher do Estado para depois a gente eleger essa direção nacional e será feito isso nessa data. Segundo, dentro desse cenário que a gente está vendo de resultado que as pessoas estão querendo e que tem uma parte do eleitorado muito forte querendo isso, a gente está criando uma ferramenta que é uma plataforma de EAD para a gente dar treinamento para os nossos pré-candidatos, seja do legislativo, seja do executivo. Então, o pré-candidato a vereador ele vai ter acesso a isso para ele saber como é que é a tramitação do projeto na Câmara Municipal, como é que faz comissão pertinente a cada projeto, para o candidato aprender o dia a dia da Câmara. Eu, quando fui vereador, tive dificuldade, cheguei lá, quem está no partido maior, que tem muita gente, acaba que chega, tem gente para ensinar, a gente que chega. Por exemplo, a Avante elege um vereador, Ricardo, lá em Balneário, chega lá sem ter um parceiro, às vezes a pessoa chega muito inexperiente, sem saber até o dia a dia, até se aprender, e você perdeu 6 meses de mandato. Então, pensando nisso, pensando no anseio da população, que é ter resultado, a gente vai dar essa possibilidade para os nossos pré-candidatos e vai ser um curso com certificação provavelmente da USP. Então vai ser uma coisa muito conceituada, vai ter certificação, enfim. E para quem vai disputar o executivo, vão ter algumas plataformas de gestão, seja na área de segurança, na área de administração, na área da saúde, para os nossos prefeitos ou vice-prefeitos já terem um pouco de noção também para melhorar. Eu falo que saber nunca é demais, às vezes assim, a gente pode fazer com que melhore a gestão do executivo. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro, que eu acho que é o mais importante em termos de resultado eleitoral, o Avante é o primeiro partido que está colocando, e a gente está trabalhando nisso há 2 anos, uma ferramenta de inteligência artificial, que é aquele Watson da IBM. Não sei se vocês já têm conhecimento disso, se não tiver, pesquisa depois. A gente demorou um período, tem 2 anos, como eu disse, que a gente está tentando fazer essa parceria com a IBM, que teve que ter autorização dos Estados Unidos, porque o partido político não podia ter isso. Nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, é proibido usar essa ferramenta nas eleições porque ela influencia muito. E por que essa ferramenta? É a inteligência artificial da IBM. Não sei se vocês viram há pouco tempo a propaganda do Bradesco, o Bradesco lançando a Bia. É aquilo para o partido. Entendeu? É uma ferramenta, essa ferramenta como é que é? É como se fosse uma criança, um bebezinho, a gente começa a ensinar as coisas que a gente imagina para o partido. Hoje, qual que é o trabalho principal que a gente está fazendo com ele? A gente colocou alguns exemplos de candidatos ideal, de parlamentares ideal, de perfil de comportamento ideal no nosso modo de entender para o partido, e a ferramenta vai começar a buscar dentro desse perfil potenciais candidatos do partido. Então nós vamos chegar, provavelmente a gente vai fazer isso com 5, 6 municípios aqui, nós vamos dar uma relação, gente, eu tenho essas pessoas aqui que são candidatos ideais, vocês vão ter uma base de pessoas para ir buscar, às vezes as pessoas que nem nunca disputaram a eleição, enfim, porque a inteligência artificial vai monitorar isso. Mais que isso, ela vai auxiliar os nossos candidatos a prefeito. Claro que a gente não vai poder fazer isso com todos, a gente vai selecionar os principais em cada estado, porque o custo é muito alto, mas de monitorar o dia a dia da eleição. A gente viu acontecer fenômenos aqui, um exemplo disso, de candidatura que a gente nem imaginava que fosse, virou Minas Gerais, há 20 dias antes da eleição, ninguém imaginava que o Zema teria chance de ganhar a eleição, nunca tinha ido num debate, não tinha propaganda. Mesmo realidade, Mas lá diferente, porque lá você tinha um PT muito forte, um PSDB muito forte. A gente constatou na pesquisa, e inclusive era o slogan do nosso candidato, nenhum nem outro. Porque a gente Não foi nenhum nem outro. Exatamente. Isso foi a pessoa da pesquisa identificou isso há 2 meses. Aqui as pessoas não querem nenhum nem outro. Então, pronto, a gente usou isso de campanha. O Zema apropriou disso quando o nosso candidato deixou de ser. Mas enfim, o que aconteceu? Os institutos de pesquisa e os TEC que eram feitos diariamente não constataram o fenômeno Zema. Para vocês terem ideia, o governador, 20 dias antes da eleição, ele estava investindo no Zema, porque achava que a Anastasia ganharia no primeiro turno. Olha que absurdo. Então, o que essa ferramenta também vai fazer? Não sei se a gente vai conseguir, já que seja muito preciso nessa eleição, mas tentar identificar esse tipo de movimento que possa surgir onde a gente estiver fazendo disputa. Então vai ser uma coisa muito útil. Obviamente, essa eleição ela vai estar aprendendo ainda, como eu disse, é como se fosse uma criancinha, só que ela vai aprender muito rápido. E para a próxima eleição a gente está com essa ferramenta muito forte para formatar nossa chapa de deputado federal estadual no Brasil inteiro.
até com relação às candidaturas, o que a gente é radical extremo? É com candidatura federal. Eu acho que é inadmissível a pessoa, principalmente no modelo atual de se fazer política, que é totalmente dependente de recurso público, recurso do fundo partidário, uma pessoa está afiliada ao partido, ser dirigente partidário no município e apoiar outro candidato que não seja do partido. Então, com isso, a gente tem que ser radical, porque senão a gente não vai ter resultado. E principalmente, obviamente, para deputado federal. Por quê? Porque é onde tem a sobrevivência do partido. Então, a gente vai montar uma estratégia para que isso aconteça. Outra coisa que acontece no partido, e a gente vai tentar também segurar um pouco, aí a gente já entra na questão da ditadura, que é o seguinte: a gente precisa criar. Isso a gente precisa criar, e eu acho que isso tem que ser construído junto, isso é um dos motivos do Encontro Nacional, alguns pilares que o partido defenda. Porque para crescer acaba que a gente teve que ficar meio sem e trazer todo mundo para a gente conseguir sobreviver nessa cláusula de desempenho que foi extremamente difícil. Para vocês terem ideia, a gente teve 13 milhões de reais de fundo para fazer campanha no Brasil inteiro. O PTB tinha perto de 70, a gente fez 100 mil votos a menos só. Solidariedade tinha mais ou menos quase 70, a gente fez 110 mil votos a menos. Então a gente fez mágica com pouco recurso. Por isso que a gente está com essa estratégia de juntar para a próxima eleição. Então eu falo o seguinte: agora que todo mundo depende disso, a gente precisa ter esse resultado muito forte para a gente conseguir sobreviver à próxima eleição, que ela vai ser muito dura, e a outra, porque a gente vai ter aumento de cláusula de desempenho em todas as eleições. Agora, o que é o bom? E pelo menos assim, em Minas, isso tem dado um resultado absurdo, e é uma das coisas que eu acho que vocês têm que fazer aqui. As pessoas estão cansadas desses partidos antigos, porque a rua está reclamando, não está querendo, não quer PT, não quer PSDB, não quer PP, não quer PMDB. Então a gente está absorvendo muita gente lá na Avante, como eu disse, o Bruno até já me atualizou. 348 pré-candidatos a prefeito, isso era inimaginável na outra eleição. Então a gente está no ambiente, e o que eu acho que falta aqui? Eu estou falando assim, um sentimento meu de fora, sem conhecer muito o Estado. Faltou uma divulgação maciça do Avante em mídia grande. Então, por exemplo, essa vinda, esse encontro, essa vinda desse grupo novo do Podemos, vocês têm que dar um jeito de colocar isso em mídia forte. Para quê? Para as pessoas enxergarem isso e manifestarem vontade de ir para o partido. Né? A gente tem que ter muito cuidado também, porque, como eu disse, que a gente dá autonomia para os municípios, na hora de aceitar, a gente tem que analisar quem está vindo. Não adianta trazer por trazer, porque não tem ninguém para pôr qualquer um, não. Entendeu? É melhor a gente ter paciência, buscar para trazer gente certa, gente que tem que a gente consiga identificar um pouco de comportamento, para a gente também não trazer porqueira para cá. Então, assim, está um ambiente muito bom. Essa volta da propaganda partidária anual, eu acho que vai ajudar a gente muito, porque uma coisa que a gente acertou e foi assim, eu falo que às vezes as coisas acontecem, não sei nem porquê, coisa de Deus que iluminou o ensino nosso quando a gente foi escolher a marca do partido, que ficou uma marca muito forte. O que esse nome tem atraído de gente simplesmente pelo nome, e essa seta numa eleição, se você tiver um pouco de criatividade, ela vai poder fazer coisa demais. Então isso ficou muito atrativo, a gente está conseguindo trazer muita gente por causa disso, então a gente tem que aproveitar isso nesses comerciais que a gente vai ter. Nada é por acaso. Nada é por acaso, exatamente. Posso tatuar, certo, tá certo. Pode, mas você dá um jeito desse coração virar uma seta, você vai ser. Ah, ele tem setinha. O O coração ele tem a setinha atravessando. Enfim, então, tem o nome que ajuda um pouco. Então, gente, assim, bem resumidamente é isso. Vamos ajudar as candidaturas. Eu acho que o mais importante, e onde a gente puder focar em ter candidato a prefeito competitivo com chance real de ganhar a eleição, é extremamente importante. Entendeu? Até porque, se a gente faz um esforço aqui, a gente tem uma prefeitura aqui, aí a gente tem que tratar ela muito bem, para não acontecer igual está acontecendo com o Novo. Elegeu o governador, e aí? É do Novo, ele está eleito e não está conseguindo fazer gestão. Então vai dar um resultado ruim para o partido. Então, se a gente pega uma prefeitura, a gente consegue ajudar com a força que a gente tem no governo federal, e apesar do Estado não ter deputado, a gente trazer recursos para cá, para a gente, o Avante ter uma prefeitura que ele consiga fazer uma boa gestão e seja reflexo para o Estado, isso vai fazer o partido crescer para a próxima, que eu acho que é o mais importante, né? Obviamente. Agora, não tem como você ter resultado estadual se não tiver base municipal. Se a gente não conseguir construir agora um projeto que o partido consiga alicerçar, é uma coisa a gente tentar construir uma casa depois sem base, não tem jeito, ela vai fundar, vai cair. Então é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. A gente, como eu disse, por estratégia, às vezes as pessoas assim, o partido podia mandar 10 mil por mês para ajudar.
que não é nada, mas se eu mando 10 mil para 27 estados, nós estamos falando de 270 mil. Isso representa 20% do fundo partidário. Se você fizer 270 mil vezes 50, entendeu? Nós estamos falando de campanha de uns 5 deputados federais. Então a gente vai ter uma estrutura para ajudar bem o Estado na disputa estadual, se, obviamente, tiver feito para casa, tiver chato e tiver competitivo. A ideia nossa é que a gente consiga mandar para 15 estados 4 milhões, que é o teto da campanha de deputado, mais 1,5 milhão para organizar a chapa. Então, assim, esse é o planejamento para a gente chegar lá na frente. Como é que nós vamos escolher os 15 estados? Os 15 estados que tiver chance real de ter êxito. Então, gente, eu estou falando aqui quando é muito complicado a gente falar em número, porque a regra está mudando o tempo inteiro. Semana passada, para vocês terem ideia, por pouco, muito pouco, foi luta muito grande nossa, a eleição poderia ser que fosse disputada sem ter fundo eleitoral nenhum. Quando aconteceu isso que eu disse lá, por uma retaliação, até a Renata, o movimento que ela fez, que as pessoas não iam votar, o projeto quase que ficou sem votar o fundo e não teria fundo eleitoral para disputar a eleição. Ou seja, o caos, os grandes partidos, quem tem prefeitura, quem tem governo, ia ter resultado e a gente não ia ter chance na disputa. E uma coisa também, que o cara falou que é extremamente importante, a eleição baixou muito o custo dela. Hoje a realidade é completamente diferente. O marqueteiro não cobra aqueles valores absurdos que eles cobravam na outra eleição. A gente com isso aqui, com essa ferramenta, se organizar minimamente, a gente pode fazer uma boa campanha. Então isso facilitou muito a gente, principalmente a gente que tem essa possibilidade agora de vamos dizer assim, ser o novo que as pessoas querem, né? Então se a gente divulga para tentar entrar nesse público fortemente, como opção em relação à gestão, em relação ao resultado, em relação a melhorar a vida das pessoas, que é o que as pessoas querem hoje, efetivamente, que é uma boa saúde, quer não ter buraco na rua, quer segurança, quer os meninos indo para a escola, enfim, é isso que a população quer, ela quer ela quer que a política trate disso e pare de brigar. Então a gente tem que linkar o público que quer isso com o Avante. Eu acho que essa é a maior tarefa que a gente vai fazer e vai precisar muito da base para fazer isso. Inclusive de uma coisa extremamente importante, viu, Paulinho, que a gente tem que conseguir construir isso no Brasil inteiro, é criar uma rede de divulgação de conteúdo por WhatsApp, Facebook, Instagram, porque a gente vai ter um conteúdo muito bacana que esse grupo que eu te falei que está organizando vai mandar para cada partido e a gente vai mandar para as bases para isso se replicar. Então, se a gente conseguir criar essa rede forte aqui no Estado, a gente consegue dar um gás no partido e eu acho que pelo fato que se você pegar os outros partidos, são todos esses partidos que eu falo que as pessoas não querem mais. Aí se a gente pega um partido e a gente consegue divulgar, a gente pode atrair e captar muito mais do que os outros. Então isso é extremamente importante. E os candidatos a prefeito aqui, pelo que a gente viu aqui, nós temos 4 presentes e um que não está aqui, não é isso? Não, o que não está aqui não é candidato a prefeito. Ah, não, essa tá. O Jair, não tem o Jair. Falta um vídeo. Enfim, vamos tentar ajudar. Obviamente não tem como quantificar, porque a gente não sabe qual será o valor do fundo, que vai ser definido no orçamento. Cada estado vai ter alguma coisa para tocar. E a ideia é o quê? É conseguir uma ajuda para startar a campanha, para a pessoa começar a ir para a rua e a gente monitorar. Quem tem chance real, obviamente, a gente vai investir mais. Quem a gente vê que não dá, né, para a gente tem que trabalhar o partido como se fosse uma empresa, onde a gente vai ver que tem resultado, a gente vai tentar apertar a mão para ajudar mais, entendeu? Então é isso, gente. Estamos lá à disposição. Importante demais a gente estar fazendo isso com mais frequência, esses encontros. Eu tô rodando agora e estou sentindo a diferença no estado que a gente vai, de motivação, das pessoas terem tranquilidade para estar tocando o projeto. E eu acho que a gente tem uma avenidão aí para caminhar, tem uma possibilidade muito grande de crescimento. A gente está fazendo as coordenações, o Lance está mais presente aqui na região sul, que ele é daqui, ele tem vindo muito. Então, assim, vai ter essa presença. O próprio Claudinei que já fez a visita, agora a situação é que ele ia tocar muito o estado, mas como ele vai disputar a eleição em Belo Horizonte, então acaba que vai ter que ficar um pouco ausente. Mas é isso, é a gente tentar criar um canal que a gente vai criar também do Desenho de Comunicação, para a gente fazer pelo menos uma reunião, uma videoconferência mensal com os presidentes nacionais. Então a gente vai fazer isso no encontro. Vai ter um tanto de coisa inovadora. Tem uma agência que acertou na marca, ela está fazendo a marca do Avante Gestão, que eu não sei se vai chamar Avante Gestão, e da inteligência artificial também do Avante, que é uma coisa que, quando isso divulgar, porque é o único partido que tem isso, e a IBM tem um compromisso de não fazer isso com outro partido, pelo menos pela eleição municipal.
isso também eu acho que pode atrair bastante gente. Tá? Então é isso. Tem alguma pergunta? A questão da... sim. Juridicamente, falando para os municípios onde que vai ser criado o Avante, que não existe, a quem nós devemos nos dirigir inicialmente, a presidente em si vai ter algum... Não, você estava para formatar não, a Terezinha. O Estado é o seguinte, ele tem autonomia para tocar tudo. Aí, o que a gente vai fazer também, vai ser um sacrifício sobre-humano, mas eu não tenho como não fazer. Eu estou tentando contratar um escritório contábil para fazer a contabilidade de todos os estados. A Nacional assumir isso, se for o caso, mandar uma pessoa aqui, porque o que eu estou tendo problema, o Estado fica inadimplente, não entrega prestação de conta, ou então a conta é reprovada, depois a gente não pode passar recurso. Entendeu? É até bom para nós, a Nacional, não pode passar recurso, porque você não fez para casa, entendeu? Mas enfim... Mas se muda a gestão, atrapalha, né? Não só muda a gestão, porque a partir da próxima eleição, obviamente, a gente vai ter condição, pelo resultado que a gente vai ter, de ter uma ajuda mensal para o Estado começar a crescer. É a lógica. Por que a gente está juntando agora e não está? Porque o que a gente poderia mandar, se a gente raciocinasse que isso for dar resultado, a gente até faria isso. Mas é muito pouco, a gente não vai conseguir ter o resultado, então é melhor a gente juntar para a gente ter estrutura para eleição lá na frente. Essa é a estratégia. Mas na próxima, a gente vai precisar organizar para ter uma condição de ajudar no aluguel a sério, ajudar a rodar, enfim, para o partido realmente crescer. Então a gente precisa de ter a organização da prestação de conta, que é a coisa mais difícil, entendeu? Agora, essa questão de formação das provisórias, a filiação ao município, a formação do provisório é estadual que procede da anotação. O que eu quis complementar, porque nós recebemos hoje a revista do Avante, que ficou lá embaixo. Eu acho que é importante, principalmente quando você chega em algum município, porque muitas vezes o Avante ainda não é nem conhecido. Então você tem que ter algum material também de propaganda que você possa levar para as pessoas e também citar, nós temos aqui o presidente que é deputado federal, e daí as pessoas vão começar a olhar o seu trabalho também lá no Congresso. Né? Então assim, é importante que nós tenhamos um material do Avante com os nossos deputados aí, né? Isso na verdade isso é importante a gente ter sempre, sabe? A gente tem esse material, a gente está mandando, tem até algumas outras coisas que... Já peguei já. Mas tem outras coisas, por exemplo, a gente tem um negócio da fundação, que é com relação à biometria. Então assim, tem algum material que o partido vem fazendo. Nos lugares onde é necessário fazer o cadastramento biométrico. Biometria com as datas respectivas. Mas o que eu acho que é o material mais importante que a gente agora vai fazer ele muito organizado? Os vídeos do Avante. A gente já tem São Paulo que fez, Goiás agora eu estive lá anteontem, fez um material fabuloso. Então eu gostei muito da pegada, nós vamos fazer isso nacionalmente para a gente distribuir para os estados. Eu acho que isso é mais efetivo hoje, entendeu? Uns comerciais curtinhos com alguns temas que a gente vai definir, que a gente vai defender, para a gente estar... Por isso que eu estou falando, para criar essa rede aqui de comunicação, para a gente ter facilidade, capilaridade. Para criar uma senha municipal, se aquela municipal... Geralmente, em questão de filiação, eu sempre cuidei justamente por causa disso, para evitar algumas coisas. Mas é que agora, como estava tendo acesso, eu li lá que é nacional, ia receber. Não, isso aí eu fiquei explicar e não falei, é o seguinte, é porque como alguns estados estão modificando, então a gente evitou de mandar senha, até porque até a gente fazer essa organização nacional para não acontecer de... Por exemplo, vou dar um exemplo prático que aconteceu, não vou citar um estado não, que você conhece muito, mas o que aconteceu? Teve um sabido aí, que ele pegou, usou a senha, fez um diretório sem autorização do Nacional, sem prazo, o prazo do diretório é 2 anos, ele fez um diretório de 4 anos ou 5 anos, enfim, eu não falei nada, isso já aconteceu muito tempo, esperei o diretório cair, mas isso eu monitorei para que não aconteça mais, entendeu? Eu tive problema porque eu ia trazer um deputado federal na eleição passada, é um estado que não deu resultado, e eu não consegui trazer por conta disso. Então, a gente ficou rigoroso com relação a isso, entendeu? No primeiro momento, foi por isso que não... Entendi. Você tem algumas colocações? Na verdade, eu tinha várias colocações, mas quase todas foram já liquidadas. Eu só queria colocar, presidente, uma observação. Eu acho que todas essas ferramentas novas, tudo que está se criando no partido, é inegável que grande
disseminadores disso tudo seria realmente talvez uma estrutura da juventude muito bem articulada. Existe hoje a estrutura de jovem nacional do Avante? Isso está bem organizado? Não, também não, porque eu sou radicalmente contra a gente criar uma juventude nacional sem ter capilaridade. Porque fica meio impositivo. Por que a gente focou na mulher primeiro? Porque tudo que se fazer tem custo. Porque a mulher você tem a obrigatoriedade legal das vagas. Então os movimentos já estão se organizando. Então a gente tem facilidade em criar essa estrutura da mulher. E a gente elegeu 2 deputados federais, tem a Carol que está muito atuante, então isso surgiu naturalmente. A gente tem alguns estados que têm as juventudes se organizando, isso é extremamente importante. E eu ia até falar disso, porque hoje acaba que a maioria das pessoas, a gente está vendo uma generalização da política, todo mundo fala política é tudo bandido, tudo vagabundo, isso está acontecendo nacionalmente, até por culpa do próprio Congresso, como eu disse, das brigas que estão tendo, da falta de respeito que se tem lá dentro. Isso é preocupante por quê? Porque a gente está vendo que jovens, crianças, não estão mais querendo entrar para a política. Então a gente pode correr o risco de não ter quadros para daqui a um pouco ter disputa. Então é muito importante e a gente tem que ter esse papel de responsabilidade enquanto partido, fomentar isso, mostrar a parte boa da política, mostrar o que tem de realização para a gente fomentar jovens a participar. E um partido não tem base, não tem militância se não tiver juventude. Isso é fundamental. Energia, para a gente ter é como se fosse, como você bem disse, a questão do time de futebol, o sub-20, a base que a gente vai formando para lá na frente, né, tá assumindo. Então é extremamente importante fazer essa ação. Se vocês tiverem condição de já estar fazendo isso, tem alguns estados que já estão se organizando. A gente vai criar esse link também de comunicação. Pode até ser uma coisa que a gente faça isso, essa apresentação no encontro nacional, entendeu? Para a gente já tentar ver se a gente movimenta para num outro momento a gente já formatar o Avante Jovem Nacional. Ou sei lá, a Juventude Avante também vai ser. A juventude vai ter que definir seu nome, gente. Depois a gente Tá. Tem mais alguma colocação, gente? Fui. Na colocação, uma pergunta. Vereador de outro partido quer vir para o nosso partido. Vereador? Vereador, ele não sufoca os pré-candidatos que nunca participaram? Uma coisa importante é o seguinte, eu ia falar com relação à chapa e quociente. Hoje, as pessoas ainda têm na cabeça o formato antigo da eleição. Vamos fazer uma chapinha com todo mundo sem voto, porque a gente vai eleger com pouco voto, vai atrair as pessoas. Esse pensamento errado. Por quê? Porque a sobra vai ser muito forte. Como você vai ter um volume muito grande de candidatos, a maioria dos municípios, principalmente, não estou falando município grande não, tá? Município grande, essa regra ainda vai trazer resultado. Mas nos pequenos, você vai ter uma concentração muito grande de candidatos em 2, 3 partidos. Provavelmente esses 2, 3 partidos vão eleger a Câmara inteira. Entendeu? Por quê? Porque a sobra, imagina bem, você tem que fazer como para explicar. Município de quociente 10 mil votos, ok? O partido faz, hipoteticamente, lá foi 10 mil votos. O partido A faz 35 mil votos, o partido A. O partido B, então ele fez 3 direto mais 1, não é isso? O partido B faz 26 mil votos, fez 2 mais 1. E o partido C, ele faz 7 mil votos. Então ele não fez nenhum, ok? Mas ele está participando do cálculo da sobra. Na hora que você vai dividir, aí você pega quantos foram feitos diretos. Aqui o A fez 3 diretos e sobrou 5 mil votos, não é isso? 35? O B fez 2 diretos e sobrou 6 mil votos. E a coligação C tem 7 mil votos. Qual que seria o vereador eleito? Não é. Como é que é feito esse cálculo? Você pega 35 mil e divide para 4. Ok? Então isso vai dar 7.750. Ok? Então a sobra do A foi 7.750. O B você divide 26 por 2 mais 1 por 3. 8 vezes 3, 24, 8.
150. Não, essa sombra aqui foi maior. É, 35, divide 35 por 4, vai dar 35 por 4 vai dar 8,750. 8,750, ok? O B, 26 dividido por 3. 7,800. E o C, 7. Então, olha bem, a sobra do C maior era 7.000, ela ficou a última. A do A, que é a menor sobra, que é 5.000 votos, foi a primeira. Entendeu? O A elegeria o deputado e o C não. Então, é essa conta que as pessoas não vão fazer na hora de fazer a chapa, entendeu? Então, às vezes, nós vamos eleger na sobra. Não adianta, se não tiver uma sobra de 80%, 90%, não elege, porque a sobra do partido que elegeu mais ficou muito forte. Entendi. Então tem que ter uma Você sobra entendeu? pelo menos Então, assim, 80%. ou faz uma chapa que faça o quociente eleitoral, ou não vá na estratégia. Nós não vamos fazer, mas nós temos chance porque a sobra vai entrar. Entendi. Entendeu? Porque não é 7.000 votos que valeu. O cara que tem a sobra de 5, ele elegeu porque a sobra dele real é 8.750 na média, porque a sobra não é direta, é média. Então, assim, agora, obviamente que na tática da eleição, se você montar uma chapa que você vai falar, isso já aconteceu em todas as eleições nossas, a gente tinha um teto de voto. Acontece o seguinte, você faz uma regra o tempo inteiro que você vai fazer o corte. Por exemplo, hoje a gente tem um corte de 5.000 votos, vamos dar um exemplo em Belo Horizonte. Você não pode na última hora colocar um cara de 7 que você mata a chapa. Tudo você tem que combinar antes para não ter problema, né? É isso aí, né? Bom seria o Rafa entrar então. Quem que criou essa parte? Tem uma Mas pergunta. Não, porque ele lá que. Agora, a gente utiliza muito os audiovisual. Sempre que eu faço reunião lá com o nosso executivo, eu sempre faço teus vídeos, né, que a Nacional publica, né? A gente passa lá para informar. Não seria interessante a gente, às vezes, até para fortalecer mais a gente aqui que está nas municipais lá, a gente mandar um áudiozinho, um videozinho, você falando diretamente, fazer uma videoconferência diretamente. Mas eu queria que eu... Não, a gente vai organizar isso, entendeu? A gente vai fazer esses vídeos, não só para o Estado, fala nossa, mas vídeo motivador, vídeo contando um pouco a história da atuação do Avante na Câmara, enfim, coisas para a gente divulgar o partido. Eu perguntei, mas nós tínhamos a Fundação Luiz Guimarães lá, nós fazemos essas reuniões com lei orgânica, princípio, e Na verdade, o que acontece com a Fundação? A Fundação, tem um tempo atrás, você tinha a obrigação de gastar o recurso da Fundação em palestras, em cursos. Hoje, a regra nova, o dinheiro que a Fundação não gastar, ela volta para o partido e pode pagar despesas. Então, todo mundo está economizando da Fundação porque está voltando, entendeu? Essa é a realidade. Antigamente, o pessoal inventava cartilha. Ó, tem umas fichas para você arrumar. Vou chamar o pessoal aí para tirar foto. Não sei se todo mundo está aqui. Tinha que juntar todo mundo e fazer a roda, né?